mesa de abertura do 15º Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria, realizada no dia 27 de agosto, tratou da relação entre o trabalho desenvolvido ao longo da carreira e as condições de saúde e de vida levada pelos docentes após a aposentadoria. A palestra teve como objetivo apresentar aos participantes o tema central do encontro, intitulado Vida, Saúde e Trabalho, Aposentividade. Também procurou apresentar uma discussão aprofundada sobre a necessidade de compreender as dificuldades da aposentadoria como resultado da forma como se organiza o trabalho na sociedade capitalista. Ora, se o trabalho é uma categoria funda, se o trabalho é essa relação fundamental entre o ser humano e a natureza para produzir o que é necessário para a sua existência, se essa é a natureza mais profunda e determinante do trabalho, como que o trabalho se converteria, no curso desse processo, em algo tão penoso, em algo tão duro para aquele que trabalha, que ele não vê a hora de se livrar do trabalho? Um processo pelo qual o trabalhador, ao realizar o trabalho, simultaneamente se desrealiza como pessoa. Não é? Um trabalho imposto, um trabalho forçado, um trabalho que gera a clara impressão de que eu só vivo quando não no trabalho. Segundo o professor, a forma como se organiza a produção de vida na sociedade capitalista faz com que os trabalhadores estejam afastados e alienados daquilo que produzem, permitindo que o trabalho nessa sociedade se torne um fardo, apenas um meio de vida. Uma forma particular, histórica, concreta de trabalho. Uma forma particular, histórica, concreta de trabalho, que fará com que o trabalho se produza no seu inverso. Se negue o seu potencial e a sua condição de humanização. Né? Para Marx isso está bastante claro. Quais são as condições históricas, sociais, culturais, que, uma vez dadas, podem produzir essa tamanha inversão no trabalho? Isso está diretamente ligado a duas coisas. De um lado, a forma mercadoria. Né? Quer dizer, a generalização da forma mercadoria produz uma inversão das mais significativas e relevantes para o mundo do trabalho. Ora, o trabalho submetido a isso fragmenta-se na sua dimensão humana, fragmenta-se na sua dimensão antropológica. Ele passa a ser uma atividade estranha àquele que realiza, comandada por outro. Né? Evidente que esse trabalho, na sua evolução da manufatura à grande indústria, sofre ainda um processo a mais de fragmentação. Quando a divisão social do trabalho, externa, passa a ser internamente, primeiro na manufatura, depois na grande indústria, fragmentando o processo de trabalho. E aquele que trabalha fica responsável apenas por uma parte fragmentada, perdendo a noção do todo. As alterações impostas pelo processo de reestruturação produtiva, realizado a partir dos anos 70, também tiveram consequências para a dinâmica do trabalho e para a vida após a aposentadoria. A substituição do fordismo pela produção taylorista, baseada na redução dos estoques e na fabricação sob demanda, aumentou as exigências sobre o conjunto dos trabalhadores, impondo um novo tipo de pressão. O que se configura ao final do século XX, início do século XXI, é que essa nova forma potencializa o trabalho estranhado, fragiliza o trabalhador, intensifica a extração de trabalho e de valor, a ponto de estarmos diante de uma catástrofe do crescimento dos acidentes de trabalho, do adoecimento profissional. Diante disso, o mundo que emerge do século XXI nos coloca diante de um velho dilema. Diante dessas condições de trabalho e daquilo que foi largamente estudado sobre as precarizações, flexibilizações nas condições de trabalho e vida, produziram um efeito catastrófico sobre o patamar de direitos que os trabalhadores, durante o século XX, haviam conquistado. E entre eles a noção de aposentadoria. Né? Ao final da palestra, o professor retomou o tema central do encontro e destacou a importância da participação dos aposentados nas atividades sindicais.
Além de apoiar a luta comum do conjunto dos professores pela garantia de melhores condições de docência, os aposentados podem construir para avançar na superação dos elementos que hoje impedem que o trabalho seja, de fato, um elemento humanizador da sociedade. Eu gostei do nome, né, da aposentividade. A sequência da atividade na aposentadoria é fundamental que seja em todas as dimensões da vida, né? Não só no trabalho, porque pode e deve se trabalhar, mas nas dimensões da arte, do prazer, porque às vezes a gente esquece essa parte, né? Quer dizer, por isso que é uma das atividades que parece ser essencial que continue, é a sindical, é a social, é a luta, né? Porque essa é que é fundamental para mudar não só as nossas condições, mas daqueles que agora estão, tadinhos, chegando no mercado de trabalho. Não é para pensar nisso? Bom, por quê? Porque a vida no trabalho e após o trabalho precisa ser plena de sentido. Eu estou convencido que isso só se dá com uma coisinha que os antigos chamavam revolução social, né? Mudando a... Por quê? Porque, se nós entendemos, o fundamento disso está na mercadoria e na forma capital. Sem ela, sem essa mudança, dificilmente essa vida será plena.